se você não tem consciência sobre o dinheiro que entra e sai na tua conta, você vai ter consciência sobre a falta do dinheiro. Era assim que eu vivia, né? Entrava 10, 15, 20 mil mês e o dinheiro ia todo embora e eu não sabia para onde é que ele tinha ido. Até que eu queria resolver isso, comecei a estudar, comecei a ler um livro sobre essa parte das finanças. E aí no livro falava, cria algumas caixinhas e deixa lá 10% para cada coisa. E eu, com um pensamento meio escasso, eu coloquei só 10% para, se eu não me engano, para algum sonho, para algo nesse sentido. Ou foi para diversão. Eu sei que no final das contas, a minha conta, no final do mês, ela só tinha os 10%, porque o resto tinha tudo indo embora. E quando eu mexia naqueles 10% e eu tirava ele e colocava na minha conta, ele também ia embora. E eu percebi, né, que essa caixa d'água, mesmo recebendo muito, tava indo tudo embora. E aí tá um ponto chave, né? Que eu ficava pedindo a Deus para Deus me mandar mais dinheiro. Só que mandar mais dinheiro não é a solução. Porque que adianta eu colocar mais água numa caixa d'água que tá furada? Entende? Eu precisava tapar esses furos. E esses furos vêm do meu passado, vêm das crenças que eu aprendi, vêm dos padrões de comportamento que eu vi no passado e que eu me identifico, senão não estavam comigo, entende? Quando eu começo a expandir a consciência, eu começo a entender e decidir o que eu carrego na mochila. Eu escolho olhar ou não para resolver algo, eu escolho ter consciência sobre algo. Quando eu tenho consciência sobre algo, eu escolho resolver aquilo ou não. E tem muita gente que não resolve, deixa na mochila e vai embora. O problema é que quando essa caixa d'água ou esse balde, dependendo do recipiente, da tua capacidade de receber, muitas vezes está furado e aí o dinheiro vai todo embora. Ou seja, o dinheiro entrava na minha conta e ia embora. E durante muito tempo foi assim. Até que, como a Vanessa diz, a minha companheira, ela fala assim, Deus engraçadinho. Quando acontece alguma coisa, que Deus faz algum elemento, algum movimento, algum jogo para que as coisas aconteçam conforme a gente sonhou, a gente pensou, a gente esperava o melhor do que a gente esperava. E aí eu pedindo a Deus, né, mais prosperidade, mais dinheiro, só que continuavam não olhando para o dinheiro, continuavam não organizando o dinheiro, a minha rotina, entre outras coisas. Então muitas vezes a gente quer ter algo, mas não quer ser em comportamento alguém que merece ter aquele algo. E tudo que você tem antes de ser, você perde. Pega esse conceito. E aí aconteceu algo bem interessante, né? Deus me coloca num deserto assim, ó, sem dinheiro de novo. Então eu passei um tempão sem dinheiro. E aí eu tive consciência da falta do dinheiro, já que eu não tive consciência quando eu tinha o dinheiro de organizá-lo. E aí depois de um deserto assim, sem grana, bem complexo, eu recebo uma ligação. E essa ligação foi da diretora consultora do BNI, que era o grupo que eu participava, que é um dos maiores grupos de networking do mundo, né? E aí ela me chama para fazer parte da liderança. Então a gente tinha o presidente, a vice-presidente e o secretário tesoureiro. Adivinha para onde foi que ela me chamou? Ela falou, queria saber se tu topa o desafio de ser secretário tesoureiro. Na mesma hora que ela falou isso, eu olhei pra cima e comecei a rir. Porque eu entendi o que é que Deus fez. Ele me obrigou, porque Deus quer te abençoar. Deus quer colocar mais na tua vida. Só que muitas vezes, o que tu deseja, por exemplo, tu fatura 10 mil reais, tu quer faturar 100, muitas vezes, aquela bênção se torna um fardo, porque tu não suporta tudo aquilo. Imagina tu ter uma tampa de garrafa, e alguém jogar uma caixa d'água para tu aparar com essa tampa, vai virar um caos. Então se ele coloca muito dinheiro na tua vida de uma vez, sem organização e sem a tua capacidade de receber, o dinheiro vai embora. Então ele precisava aumentar essa capacidade em mim. A melhor forma é me colocar num desafio e num treinamento. E agora, que por mais engraçado que fosse, eu teria que não só olhar para minhas finanças, como para as finanças de um grupo com 30, 40 empresários, organizar todos os eventos, cuidar de todas as entradas e saídas. Então Deus, engraçadinho, me colocou nessa situação, nesse desafio, para que eu fosse obrigado a olhar por isso, porque Ele queria me entregar mais. Só que não adiantava colocar mais água em uma caixa d'água que estava furada. Ele me ensinou, né, a cuidar dessas finanças, até essa projeção financeira do grupo, porque a responsabilidade aumentou. Agora eu tinha que olhar e caso eu não tomasse as decisões certas e cuidasse do caixa da melhor maneira, a reunião não aconteceria e a responsabilidade seria minha na frente de 30, 40 empresários que deixariam de fazer negócio, deixariam de ir para a reunião pela minha responsabilidade. Então é assim que Deus faz. Muitas vezes Ele quer te fazer prosperar durante muito tempo, Ele faz vários movimentos para prosperar,
você não aprende o que é para aprender no deserto, você não toma consciência e não organiza, não muda teu modo de ser e o teu modo de se comportar, e aí vai chegar um momento que ele vai te colocar num desafio muito grande, e aí que está o problema. Muitas pessoas negam esse chamado, esse desafio, e aí vão continuar pobres, fracassadas, só querendo mais dinheiro, mas nunca querendo pagar o preço de se comportar como alguém que merece esse dinheiro. Entenda, com um novo nível, vem novos desafios. Tu acha que tua vida vai ficar sem problemas quando tu tiver dinheiro? Na real, não. Os problemas vão inclusive aumentar. Só que eles não vão ficar tão pesados assim, já que você ficou mais forte. Essa é a sacada. É como se fosse um treino de academia. Eu vou pra academia, eu pego 10 quilos aqui nos halteres, e pode ser que nesse retorno de treino, porque faz um tempo que eu não tô treinando, seja pesado no começo pegar esses 10 quilos. Mas com 1 ou 2 semanas, o meu corpo, com essa memória muscular volta, e os 10 quilos ficou leve, e aí eu começo a pegar quilos a mais. Pera aí, o peso já era um peso pesado pra mim no começo, mas por eu ficar mais forte, ficou mais leve. O grande problema é que a maioria das pessoas está procurando leveza, querendo que a vida seja leve, mas elas não querem ficar mais fortes. Logo tu vai ter sempre uma vida medíocre, porque Deus tem bênçãos para te entregar, mas tu não suporta, porque tu não treina o suficiente. Tu não dá conta no deserto, e quando tu é colocado no deserto, que é o treinamento, para tu acessar uma promessa maior, tu quer fugir do deserto. Muitas vezes vai para a cerimônia ayahuasca, muitas vezes vai comer pizza, vai fugir da realidade de diversas formas, vai ficar fazendo terapia, para não olhar para o que precisa ser olhado e muito menos agindo e se comportando perante o que precisa se comportar. E não é sobre algo ser errado ou certo, mas é algo sobre estar no deserto. A pergunta é, o que Deus quer me ensinar aqui? Por que Ele está me preparando? E a resposta muitas vezes está no que tu pediu antes, ou na decisão que tu tomou antes. Muitas vezes tu tomou a decisão de se tornar uma líder de mulheres, uma líder de homens, e ter um projeto que vai ajudar outras pessoas a prosperarem. E aí Deus fala, seu pedido é uma ordem, só que eu preciso te treinar para isso antes. E aí você tomou a decisão e parece que tudo piorou, porque tu vai passar pela preparação, tu vai passar pelo processo para acessar a promessa. Então pega essas chaves aí, se fez sentido para você, comenta qual foi a parte que mais virou uma chave aí e ativou internamente. E é isso, valeu!